dia, turma, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, esteja se cuidando, esteja disposto aí para mais uma semana de aulas online, começando aí com o pé direito. Hoje a gente vai ver aí as palavrinhas que são homônimas e parônimas, tá? A gente pode dizer aí que os parônimos e os homônimos são palavras que possuem semelhanças no som, tá? No som, quando a gente escuta, ou na grafia, quando a gente está escrevendo, tá? E a propósito, né, por falar em significado, cabe aqui ressaltar que esse é um fator, sobretudo, preponderante, né, na construção dos discursos do nosso dia a dia, né, na oralidade, principalmente na escrita, né? Por quê? Para que você não possa aí correr o risco de utilizar alguma palavra cujo significado esteja equivocado, tá? E é essencial para que isso não aconteça dispor de alguns recursos que possam vir a nos auxiliar na construção dos enunciados, não é? E que recursos são esses, né? A prática, principalmente, de uma leitura constante, tá? O uso de um bom dicionário, enfim, o convívio aí com aquilo que tende a corroborar para um aprimoramento da nossa competência linguística, né? Que aprimore o nosso discurso, a nossa escrita, ok? Diante disso, né, que a gente está falando, levando-se em consideração algumas particularidades que impedem no processo de significação das palavras, passemos aí, a partir de agora, estabelecer, tá, a familiaridade com alguns termos, com alguns aspectos relacionados aí à homonia e à paronia, tá? E para iniciar aí esse assunto, a gente vai estudar os homônimos, tá? O que são, professor, homônimos? São palavras que apresentam aí, tá, igualdade ou semelhança fonética, que faz relação ao som, tá? E igualdade também na grafia, tá? Na escrita. Porém, com significados diferentes, distintos, tá? Dada essa particularidade, temos os homônimos que vão estar subdivididos em 3 grupos, tá? Que vão ser aí os homônimos, que eles são chamados de homônimos perfeitos, tá? Os homônimos que são chamados de homófonos, ok? E os homônimos que são chamados de homógrafos. E agora a gente vai se deter a cada um deles para que vocês possam entender direitinho, tá bom? Vamos iniciar aí pelos homônimos homógrafos, tá? E o que são eles, professora? São palavras iguais na grafia, tá? Lembre-se disso, são palavras iguais na grafia, mas diferentes no som, tá? E no significado, tá? Vamos analisar aí, prestem atenção no vídeo, os exemplos. Nós temos aí almoço, que é um substantivo, e almoço, que é um verbo. Nós vamos ter também colher, que é um substantivo, e colher, que é um verbo, tá? Começo, que é um substantivo, e começo, que é um verbo. Jogo, que é um substantivo, e jogo, que é um verbo. Sede, que é um substantivo, vontade de beber, sede, né? E sede, que é uma localidade, ok, gente? Então, observem aí nesses exemplos que a gente tem as grafias que são iguais, idênticas, mas o som, tá, é diferente. Sede, que é a vontade de beber água, e sede, que é uma localidade. Então, o som aí, mesmo com a grafia igual, ele sai diferente, ok? Isso acontece quando eu tenho os homônimos homógrafos, tranquilo? Vamos passar agora para os homônimos aí homófonos, tá? Homônimos homófonos, que são palavras iguais, tá? Na pronúncia, porém diferentes na grafia e no significado, ok? Então, lembre-se sempre disso.
homófonos, que são iguais na pronúncia, mas diferentes aí na grafia, na escrita, tá? E no significado. Vamos observar aí os exemplos, observem aí no vídeo. Eu tenho consertar, tá? Que é harmonizar, e consertar, que é reparar, ok? Então, o som aí, a pronúncia é igual, tá? O som, mas a escrita e os significados são diferentes. Senso, que é um recenseamento, e senso, que é juízo, né? Ascender, que é atear, e ascender, que é subir. Então, a pronúncia é igual, mas os significados é diferente, né? Consertar, por exemplo, com C, se refere aí ao ato de harmonizar, da harmonia, né? Do som. E consertar com S faz relação aí a reparar um dano, né? Então, o som igual, grafias e significados diferentes, tá? Para os homófonos. E aí vem os homônimos perfeitos. E aí, o que são esses homônimos perfeitos, né? São aquelas palavras que são iguais na grafia e iguais no som, tá? Mas que têm significados diferentes, ok? Então, quando se trata de homônimos perfeitos, eu vou ter palavras e grafia e som iguais, mas o seu significado ele permanece diferente, tá? Observem aí no vídeo os exemplos. Olha só. Cedo, verbo. Cedo, advérbio. Caminho, substantivo. Caminho, verbo. Livre, adjetivo. Livre, verbo, tá? Então, são palavras que têm a mesma grafia, mesmo som, mas significados distintos, opostos, tá? Tudo certo, tudo tranquilo com os homônimos. Lembrando que eles são divididos aí nesses 3 grupinhos. É só observar aí o que cada um quer relatar, certo? E a gente passa agora para os parônimos. E o que são esses parônimos, professora? Gente, os parônimos, eles são as palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, entretanto, eles diferem no sentido, tá? Sendo assim, é muito importante que a gente tome conhecimento desses termos para que não haja aí confusão na hora da escrita, tá bom? A seguir, tá? Aí no vídeo, acompanhem, vocês vão ter aí alguns exemplos de palavras que são parônimas. Observem aí, tá? Eu vou destacar aí alguns, tá? Dessas palavrinhas, para que vocês possam acompanhar e entender melhor, né? No visual aí. Olhem só. Eu tenho a palavra absorver, tá? Que é perdoar. E absolver, que é aspirar, ok? Apóstrofe, que é uma figura de linguagem. E apóstrofo, que é um sinal gráfico. Aprender, que é uma forma de conhecimento. E apreender, que é o que? Capturar. Eu tenho cavaleiro, que cavalga, e eu tenho cavalheiro, que é um homem gentil. Cumprimento, que é uma extensão, e cumprimento, que é uma saudação, tá? Coro, que é uma música, e couro, que é uma pele de animal. Delatar, que é denunciar, né? Delatar, que é denunciar, e dilatar, que é alargar. Descrição, que é o ato de descrever, e discrição, que é prudência. Despensa, que é local de guardar alimentos, e dispensa, que é o ato de dispensar. Docente, que é relativo a professores, e discente, relativo a alunos, tá? Emigrar, que é deixar um país, e imigrar, que é entrar no país. Eminente, que é elevado, e iminente, que é prestes a ocorrer, tá? Flagrante, que é evidente, é evidente, né? E fragrante, que é perfumado.
fluir, que transcorrer ou decorrer, e fruir, que é desfrutar. A gente tem emergir, que é afundar, e emergir, que é vir à tona. Inflação, que é a alta dos preços, e infração, que é violação. Infligir, que é aplicar pena, e infringir, que é violar. Mandado, que é ordem judicial, e mandato, que é uma procuração. Osso, que é parte do corpo, e ouço, que é o verbo ouvir. Peão, que é aquele que anda a pé, domador de cavalos, e peão, que é um brinquedo. Precedente, que vem antes, e procedente, proveniente de, possui fundamento. Ratificar, que é confirmar, e retificar, que é corrigir, tá? Recriar, que é dividir, e recriar, que é criar novamente. Tráfego, que faz relação ao trânsito, e tráfico, que é o comércio ilegal. Soar, que é produzir o som, e suar, que é transpirar. Então, esses são alguns exemplos de parônimos, né? Que se assemelham, eles são semelhantes, tá? Cuidado para não confundir. Com igualdade, semelhantes, eles se aproximam do som e se aproximam da escrita, mas eles não são iguais, tá? Porém, o que ocorre aí? Eles têm significados totalmente diferentes, que é justamente essa lista aí que eu coloco para vocês, e que na oralidade algumas pessoas cometem o erro, o trocadilho, de colocar uma palavra totalmente diferente. Por exemplo, inflação, né? O sujeito, em vez de falar inflação, fala infração. Só que inflação e infração têm significados diferentes. Então, às vezes, até na hora da nossa pronúncia sai errado, né? E aí, lembrando que essas palavrinhas têm outros significados, ok? Por isso que é importante entender. E exemplos aí da usabilidade dos parônimos, né? Vamos ver aí que a gente tem absorver e absolver, né? Tentaremos aí absorver toda esta água com esponjas. Quando eu falo de absorver, eu estou me referindo a sorver, né? Após a confissão, o padre absolveu todos os fiéis de seus pecados. Absolver aí faz relação a inocentar. E absorver, tá? Faz sentido absorver, né? Então, por isso que às vezes confundem um pouquinho, como é o caso aí de aferir e auferir, tá? Realizaremos uma prova para aferir seus conhecimentos. Quando eu falo aferir, eu estou me fazendo relação aí a avaliar, a cortejar, tá? O empresário consegue sempre auferir lucros em seus investimentos. E quando eu me refiro a auferir, eu estou fazendo, o sentido aí dessa palavrinha é obter, tá? Cavaleiro e cavalheiro. Quantas vezes você já ouviu o trocadilho aí de cavaleiro e cavalheiro, né? As pessoas às vezes não conseguem falar o cavalheiro e faz referência a cavaleiro, mas olha a diferença. Todos os cavalheiros que integravam a cavalaria do rei participaram da batalha. Quando eu me refiro a cavaleiros, né? O homem que anda de cavalo, tá? Todos os cavaleiros que integravam aí a cavalaria do rei participavam da batalha. Então, eu estou me referindo ao homem que anda aí de cavalo, tá? Meu marido é um verdadeiro cavalheiro, abre sempre a porta para eu passar. Quando eu estou me referindo a cavalheiro, eu estou fazendo relação de chamar essa pessoa de educada, tá? No caso dessa frase aí, tá? O homem, ele tá bem educado e cortês, tá? Cavalheiro, tá? Meu marido é um verdadeiro cavalheiro, abre sempre a porta para eu passar. Então, quero dizer que esse homem é educado e cortês,
certo? Entenderam a diferença? E também outro exemplo de parônimos, tá? Bem comum é comprimento e comprimento. O comprimento do tecido que eu comprei é de 3,5 metros, tá? Eu tô fazendo referência ao quê? Ao tamanho e à grandeza, quando eu faço relação ao comprimento, tá? Dê meus cumprimentos ao seu avô. Quando eu me refiro a cumprimento, eu estou fazendo relação à saudação, tá, gente? Delatar e dilatar. Qual é a diferença? Olha só. Um dos alunos da turma delatou o colega que chutou a porta e partiu o vidro. Quando eu digo delatou, eu estou querendo dizer denunciar. Comendo assim tanto, você vai acabar dilatando o seu estômago. Quando eu falo dilatar, eu estou fazendo referência a alargar, a estender, tá? Dirigente e diligente. Olha só, dirigente da empresa não quis prestar declarações sobre o funcionamento da mesma. Quando eu me refiro aí a diligente, é a pessoa que dirige, que gere, tá? Minha funcionária é diligente na realização de suas funções. Então, ela é o quê? Expedido e aplicada, tá? Discriminar e discriminar. Ela se sentiu discriminada por não poder entrar naquele clube. Discriminada aí faz relação a diferenciar e a segregar. Em muitos países se discute sobre discriminar o uso de algumas drogas, né? Então, descriminar aí faz relação a descriminalizar, a inocentar, tá? Estofar e estufar. Meu pai mandou estofar a velha poltrona da sala, né? Por estufa, tá? Vou estufar esta carne com ervilhas e cenouras, que faz referência a refogar. Fluvial e pluvial. É muito alto o índice de precipitação numa floresta pluvial, que é relativo à chuva. Muitos utilizam diariamente transportes fluviais, que é relativo ao rio, tá? Imergir e emergir. Vamos tentar impedir este carro de emergir ainda mais dentro do lago? Então, imergir aí faz referência a mergulhar. Os mergulhadores irão emergir após a hora da exploração no fundo do mar. Então, emergir faz relação a vir à tona, ok? Imigrar e emigrar. A família real portuguesa imigrou para o Brasil. Elas entraram, quando eu falo em imigrar, eu estou fazendo relação à entrada no novo país. A família real portuguesa emigrou para Portugal, que é a saída do país, tá? Migrar, entrar, emigrar, sair. Iminente e eminente. Temos que evacuar este prédio que está em risco de perigo iminente. Iminente faz relação a imediato, ok? O Cristo Redentor aparece eminente no céu do Rio de Janeiro. Quando eu falo eminente, eu estou me referindo a alto, a superior, tá? Infligir e infringir. O juiz infligirá uma multa altíssima a todos os condutores embriagados. Então, infligir quer dizer aplicar. Ele infringiu as leis de trânsito com a condição muito agressiva. Então, infringir quer dizer transgredir, ok? Ratificar e retificar, tá? É preciso retificar este documento mal redigido. Quando eu falo retificar, eu estou me referindo a corrigir. Ratifico tudo aquilo que já disse sobre o assunto. Quando eu falo
ratifico, eu estou querendo dizer que eu estou confirmando, ok? Tráfego e tráfico. Há engarrafamento devido ao intenso tráfego. Tráfego aí faz relação a trânsito. Todos os dias ouvimos notícias sobre o tráfico de drogas, que é o comércio clandestino. Ok, gente? Então, essas são as palavras parônimas, aquelas que se assemelham, que são bem parecidas, bem próximas, tá? Mas a sua grafia e no seu som são bem parecidos, porém são apenas parecidos, semelhantes, ok? Mas os seus significados são totalmente opostos, totalmente diferentes, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham aí na aula, eu estou aqui para ajudar vocês, ok? Não guardem dúvidas, tirem todas. Esse exercício aí é para ser enviado até o finalzinho da aula, ok? As demais coordenadas eu deixo aí no grupo daqui a pouco, ok? Então, boa aula e até a próxima!